Salve pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês que estão aí interessados, né, em fazer desenhos digitais, mas não tem aí condição de repente de estar comprando uma mesa digitalizadora como essa que eu tenho da Wacom, tá? Que ela vem com a caneta própria dela, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar fazendo aí para fazer desenhos, né, digitais fora do papel. Você que quer largar aí o papel, quer parar de desenhar no papel, quer passar a desenhar aí já uma forma digital, facilitar aí o seu trabalho. Vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso caso vocês não tenham aí uma mesa, né, digitalizadora com a caneta, né, mas vocês tenham aí de repente um tablet, né, na casa de vocês que dê para vocês utilizarem. Eu estou aqui com um tablet, tá? É um tablet da Samsung. Ele não é um modelo, tá, que vem com caneta. Ele é um modelo bem simples, tá? Eu tenho aqui um suporte, que é um suporte para notebook, tá? Eu também utilizo na mesa digitalizadora que eu tenho, mas pode ser utilizado aí também no tablet. Quando você tem um tablet assim que ele não vem com caneta e você quer fazer um desenho nele, geralmente o que você faz é desenhar com o dedo, né? Ou comprar aquelas canetas que vêm com uma ponta grossa, né? E aí não te dá muita precisão de como fazer o traçado exatamente do ponto anterior onde você fez o traço. Por exemplo, vou tentar desenhar aqui, vou desenhar um traço, né? Tô com o dedo, vamos supor que esse dedo meu é uma caneta daquelas mais robustas, né? Aquelas canetas que a gente compra aí para celular, né? Para tablet. E aí, olha, eu vou tentar continuar o risco. Você vê que ele saiu um pouco fora aqui, tá vendo? Ele fica com uma pontinha esquisita aqui, então fica bem complicadinho. Mesmo que eu diminua o traço aqui, aí fiz o risco, quero continuar ele, ó. Ele não sai. Tá vendo? Ele não sai alinhado. Então, o que eu indico para vocês é o seguinte: se vocês têm um tablet que não vem com caneta, vocês podem estar adquirindo uma caneta aí, que é uma caneta capacitiva. Eu adquiri essa, tá? É a que eu recomendo, assim, para vocês trabalharem, tá? Para vocês estarem trabalhando aí com um tablet que não tem uma caneta própria. Essa caneta eu adquiri no Mercado Livre, ela deve estar já tem bastante tempo, ela deve estar na faixa aí de uns 30, 35 reais. Ela tem a tampinha aqui, vocês podem notar que a ponta dela, ela tem um disco transparente, tá vendo? Que ele é móvel, então ele se ajusta aí a qualquer ângulo que você desenhe, né? Vai fazer o traço aí no seu tablet. Na outra ponta, ela tem uma ponta mais grossa, tá? Como vocês podem ver aqui, é semelhante àquelas canetas que a gente encontra por aí. Tem uma ponta de borracha, mas no caso essa borracha aqui é revestida, tá vendo? Com um tecido de poliéster. Então vamos lá, o programa que eu estou utilizando aqui é o Jump Paint, tá? Vocês vão encontrar outros programas aí, tá? Para Android ou para iPhone, né? O que vocês preferirem, nas lojas de aplicativos. Por que eu prefiro bastante o Jump Paint, né? Pode ser o Jump Paint ou o Mad Bang Paint, que são programas aí praticamente dos mesmos fabricantes. Mas eu gosto bastante do Jump Paint. Por que eu indico ele? Vamos lá. Em geral, quando você tem um programa para desenho, nem todos os programas para desenhos ele tem a correção, né, a estabilização de linha. O que é essa estabilização? Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, um círculo. Vou dar um zoom aqui. Vocês podem notar que nesse círculo eu tenho aqui vários pontos de tremido, olha. Que é como se fosse dentes, tá vendo? É como se desse uns dentes aqui no círculo. Então, por que eu gosto desse programa Jump Paint? Gosto também do programa Mad Bang Paint. Tanto ele quanto o Mad Bang, ele tem uma ferramenta chamada correção. Tá? Aqui eu vou deixar ele em 0. Deixa eu desfazer aqui. Pronto. E vou fazer um círculo aqui com a caneta. Aqui, olha,
eu tenho o tamanho da ponta da minha caneta, que eu posso estar alterando aqui, ó. Ele estava em 1, eu vou aumentar ele aqui para 12. E aqui eu posso selecionar as cores, tá vendo? E selecionar o quanto escuro eu quero, qual clara eu quero ela. Vamos lá, vou fazer um círculo aqui. Vou dar um zoom para mostrar para vocês. Vocês podem ver que tem alguns dentes na imagem, tá vendo? Tem alguns dentes nesse círculo que eu tentei fazer, olha. Não que não seja um círculo perfeito, mas como sua mão treme na hora de desenhar, fica alguns dentes. Então, por que eu gosto dessa ferramenta? Aqui em cima, nessa opção de correção, eu posso aumentar essa correção até o 20. Vou desfazer aqui esse círculo, tá? E o que a correção vai fazer? A correção, ela vai estabilizar aqui o meu pincel, o traço que eu fizer com a mão, para evitar de que meu círculo fique torto. Então aqui agora eu vou fazer o mesmo círculo com a ferramenta correção setada no número 20. Então aqui, como você pode ver, olha, a ferramenta correção retirou aqueles dentes, ou seja, ela dá uma atrasada no traço, tá vendo? Você pode ver que o traço vem depois que minha caneta já passou, olha. Mas em compensação ela tira os dentes da imagem. Não fica um círculo perfeito, a gente tem aqui uma ferramenta para auxiliar a gente a fazer um círculo perfeito, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui e vou mostrar para vocês. Que é essa opção aqui em cima. Clicando nela, olha, eu posso arrastar essa ferramenta, tá? Aumentar ela. E aí, dentro desse círculo que ela fez, eu posso passar a caneta, desligo ela aqui na opção off, aqui em cima, tá? Desligo ela na opção off aqui em cima e pronto, tem um círculo perfeito. Mas a ideia não é fazer o círculo. Vamos lá. Essa ferramenta, ela possui aqui a opção de você aumentar ou diminuir a ponta da caneta, tá vendo? Vou aumentar ela agora. Vou diminuir. Vou colocar aqui em 11. A correção eu não vou deixar em 20, tá? Eu vou diminuir aqui para 10. E aí, por que a ponta dessa caneta, por exemplo, né, ser transparente, ela é boa? Se eu fizer um traço aqui, por ela ser transparente, eu consigo enxergar através delas, tá vendo? Através da ponta eu consigo enxergar onde parou meu traço e continuar. E continuar meu traço, tá vendo? Aqui, né, onde mostra a cor, eu posso também clicar e arrastar, tá, para cima ou para baixo. O que isso vai fazer? Ela vai mexer na opacidade da cor. A cor permanece a mesma, mas você pode notar que ela fica com a opacidade menor, né? Porque eu diminuí. Se eu passar por cima, nota que é como se ela fosse um pouco mais transparente, tá vendo? Ok, então aqui eu vou deixar a opacidade em 100. O traço eu vou diminuir mais um pouquinho, tá? Vou diminuir aqui para 5. Vou desfazer todas as alterações que eu fiz nesse documento. Agora, voltando a falar aqui sobre a ferramenta, ela também permite a gente trabalhar com camadas. Vocês vão ver aqui, olha, que eu tenho um ícone aqui como se fosse folhas de papel, tá vendo? Logo abaixo aqui de uma palheta, como se fosse uma palheta de cor, eu clicando nela, ó, ela me mostra aqui embaixo que eu tenho duas camadas, tá vendo? Eu tenho a camada 1 e a camada 2. Essa camada eu já tinha criado. Eu posso criar mais camadas aqui, ó. Clicando no mais um, ele vai me falar camada de cores. Eu posso selecionar o tipo de camada que eu quero, camada de 1 bit, de 8 bits. Eu posso criar uma pasta para inserir as camadas dentro dela. Eu posso selecionar uma imagem de fora, tá? Para adicionar como uma camada. Por exemplo, você tem uma foto sua e quer fazer um desenho a partir dessa foto sua. Você pode selecionar essa imagem e colocar ela aqui dentro, ela vai virar uma camada e você desenha por cima dela ou colore por cima dela. Aqui na camada 1,
você pode estar fazendo aqui o esboço, tá? Eu vou pegar um azul mais claro aqui, tá? Para fazer um esboço de um desenho. Então vamos lá, na camada 1 aqui eu posso fazer o meu esboço, tá? Vou fazer aqui um coração, para ficar mais simples. Aqui na camada de cima, logo acima, tanto faz aqui qual o número da camada, tá? Eu posso descer, por exemplo, com a 2, com a camada 2, para ficar na ordem certa, 1, 2 e 3. Na camada 2, então, vai ser aqui o meu... Aqui foi o esboço, né, na camada 1, tá? O 2 vai ser o meu contorno do desenho e o 3 vai ser a cor. Aqui, ó, eu posso alterar o nome da camada, tá? Clicando aqui, ó, e alterando o nome da camada, para qualquer uma que eu queira. Por exemplo, eu vou pôr aqui cor. Então eu posso estar alterando o nome das camadas. Eu também posso estar deixando elas invisíveis, tá? Deixando de enxergar ou enxergando elas, clicando aqui nesses olhinhos aqui do lado da camada. Então aqui na camada 1 eu tenho o esboço, na camada 2 eu vou trabalhar com o contorno. Então eu posso mudar aqui, por exemplo, para preto, né? O meu pincel. E aí com a caneta eu venho, deixa eu só corrigir, aí venho e faço o meu coração. Lembrando que o esboço é só para você delimitar exatamente onde, né, vai ficar seu desenho. É bem mais interessante você trabalhar com o esboço. Bem, vamos supor então que eu já não preciso mais do meu esboço. Eu posso simplesmente clicar aqui para não enxergar ele mais, tá? Ou posso excluir ele aqui também, selecionando a camada do esboço e clicando em excluir aqui, ó, na lixeirinha. Agora, vindo para a camada de cor, eu sei que meu coração vai ser vermelho. Eu posso selecionar o vermelho aqui, tá? Eu vindo aqui, ó, clicando aqui nessa palheta, aqui logo abaixo do pincel, eu tenho vários tipos de pincéis, tá? Eu tenho pen, eu tenho pen sharp, etc. Então você pode estar escolhendo aqui o pincel de acordo com o que você quer. Por exemplo, o airbrush, ele funciona assim. O smudge, ele faz isso com a cor, tá vendo? Ele dá uma repuxada na cor, tá vendo? O acrylic, ele faz assim. O watercolor, wet, ele faz assim. Sumi, ele faz assim. O Sparkly Brush, ele faz assim. Rotate Symmetry Pen, ele faz assim. Vou desfazer aqui, tá? Vou continuar usando aqui o pen, tá? A caneta. O pencil aqui seria lápis, tá? Vou continuar usando a caneta. Vou definir aqui minha cor. Eu quero um vermelho bem forte, tá? Vou aumentar aqui a ponta dessa caneta para mim fazer o colorido. Nota que eu estou aqui com a camada da cor selecionada. Ainda está pequena a ponta, então eu posso aumentar mais. Aí você vai falar assim, nossa, mas você apagou o contorno. Eu vou clicar aqui para não visualizar mais a camada de cor. Tá vendo? O contorno ainda está lá embaixo. Mas por que quando eu coloro aqui, né? Quando eu faço o colorido, apaga aqui, subscreve, fica por cima do meu contorno. Pelo seguinte, a ordem aqui afeta, tá vendo? Meu contorno é a camada 2, minha cor é a camada 3, né? Que seria a camada 3, então ela cobre. Mas se eu pegar essa camada de cor e transferir ela para baixo da camada, que é o meu contorno, nota aqui, ó, que o contorno volta a aparecer. Então, essa ordem vocês podem estar alterando aí conforme necessário. Eu estou pintando aqui, ó, o coração com esse vermelho e estou pintando também por fora. Por quê? Porque depois a gente vai apagar isso. Porque a gente vai usar uma ferramenta que ela vai fazer um degradê de cores
E é importante para esse degradê de cores que a cor de fora também seja igual à cor, né, predominante da lateral do coração. No caso aqui da lateral do desenho. Deixa eu diminuir aqui um pouco minha caneta, a ponta dela. Pronto. Vou afinar ela um pouco mais. Pronto. Agora eu quero um vermelho um pouco mais claro. Isso vai ser um desenho bem rápido, tá, gente? Só para me exemplificar as funções que tem aqui nesse programa. Tá? E como vocês podem estar utilizando o tablet aí para fazer desenhos bem bacanas aí. Pronto. Aí agora o que a gente vai utilizar, a gente vai clicar aqui, olha. E vai procurar o pincel Blur. Aqui tá ele, ó. Selecionei o pincel Blur, tá? Já posso esconder aqui essa barra de opções aqui. Com o pincel Blur, eu vou definir aqui o tamanho dele. Vou aumentar ele mais. E aí o pincel Blur, o que ele vai fazer quando eu passar ele no desenho? Ele vai fazer um degradê. Ou seja, ele vai misturar as tonalidades de cor para fazer uma transição mais suave entre elas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o vermelho escuro e o vermelho claro, eles estão bem mais suave do que aqui, tá vendo? Aqui do lado direito está bem mais suave do que do lado esquerdo. Que vai fazer esse degradê de tonalidade, tá vendo? De sombreamento bem bacana. Então a gente vai passando no desenho, tá? Se por acaso você passar ele com um pincel mais largo, ele faz um degradê entre mais cores do que faria com ele com a ponta mais fina. Quanto maior a ponta, maior a zona de impacto dele. Então, quando eu falei com vocês, olha, eu vou pintar aqui por fora também. Por quê? Porque se eu tiver com a ponta muito grande do blur e tentar fazer um degradê desse, por exemplo, eu vou tentar fazer um degradê aqui fora, olha. Ele mistura o branco de fora, o branco da folha, com o vermelho. Então, por exemplo, se eu tivesse feito aqui exatamente o vermelho escuro, exatamente na linha do contorno, quando eu passasse o pincel blur, ele ia pegar o branco de fora e ia jogar para as laterais aqui externas do coração. Ou seja, não ia ficar um efeito bacana, né, de mistura de cor. Porque, na verdade, aqui eu quero que a parte externa desse coração esteja com um tom mais escuro. Bem, feito isso, né, eu já fiz o degradê de cor. Vocês podem notar aqui que a camada de rascunho ainda está aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, para não visualizar a camada de cor, tá tudo aqui. A camada de rascunho ainda está aqui, vou clicar para sumir ela. Como ela está selecionada, eu vou clicar na lixeira aqui, pois eu não preciso mais dela, e vou excluir. Ele vai falar que vai remover permanentemente. Eu vou mandar remover. Eu continuo aqui com minha camada do contorno, né? Que eu posso visualizar ou não ela, tá? E a minha camada de cor. Agora, com a camada de contorno ainda sendo visualizada, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar a borracha. Ela tá bem aqui em cima, tá vendo? Olha. No caso, eu não preciso de correção para ela, tá? E aí, com a borracha selecionada, eu vou dar um zoom aqui, ó, e aí sim eu vou vir apagando as cores que saíram para fora do contorno. Então aqui agora, olha, como vocês podem ver, eu já apaguei toda a tinta, né, que saiu para fora do contorno. Se eu tirar aqui, ó, se eu clicar para não visualizar mais a camada de contorno, eu tenho o coração. Nota que aqui, ó, tem alguns dentes porque eu apaguei, né?
e eu não apaguei observando se estava retinho e tal. Só apaguei o suficiente para que o contorno aparecesse sem nenhuma cor vazando para fora dele. Tá vendo? E fica um degradê bem bonito. Se eu quiser adicionar mais um degradê aqui com a cor selecionada, né? Eu posso clicar aqui em pincel novamente, tá? Aqui no lápisinho aqui em cima. Posso selecionar um branco. Vou diminuir um pouco o pincel. Vou sair aqui do pincel do blur. Eu vou escolher o pen novamente, tá? Agora eu vou voltar para o blur. E vou aplicar o blur novamente aqui. Tá vendo como ele suaviza a transição de cor? Então esse brilho do coração aqui, ó, ele fica bem mais suave. Eu posso aumentar ele aqui, ó, para suavizar ainda mais. Ele vai fazer uma mistura ainda maior. Tá vendo? E aí fica um colorido bem bacana, com um sombreado bem bacana aí o desenho. Então vocês podem ver aí que é fácil você com uma luva, né, para evitar que a sua mão que está desenhando aperte alguma opção aqui no tablet, e uma caneta bacana que você consiga enxergar aonde seu último traço passou, você consegue fazer alguns desenhos bem bacanas aí com o seu tablet que está aí parado na sua casa. Caso você não queira adquirir, né, uma mesa digitalizadora ou um display digitalizador, você pode estar aí comprando simplesmente uma luva, né, e uma canetinha. Você pode estar fazendo alguns desenhos digitais bem bacanas aí, soltando a imaginação. Como vocês viram aqui, a ferramenta de correção, ela faz toda a diferença, né, pra gente. Ela permite a gente fazer traços bem mais precisos, tá vendo? O único ruim é que esse tipo de caneta, né, adquirida, que não vem com o tablet em si, ela não permite que a gente faça, que o desenho saia com linhas com ajuste de pressão, porque essa caneta ela não percebe, tá vendo? A pressão exercida nela. Quando a caneta é própria do tablet, você consegue fazer um traço que começa fino, engrossa um pouquinho, afina novamente. Aqui ela só afina quando você solta, tá vendo? Se você puxar rápido, ó, ela afina a ponta, como se fosse uma pincelada que você levantou o pincel, tá vendo? Mas se você vier com ela e simplesmente tirar, olha, ela fica um traço reto. Então é o ponto negativo de uma caneta dessa, mas dá uma sobrevida aí no seu tablet, né? Te ajuda aí a fazer alguns desenhos digitais bem bacanas nele. Aqui você tem a opção de salvar, tá? Que você pode clicar para salvar, ele vai salvar aí na sua nuvem. Esse programa, assim que você instala ele pede para você criar uma conta, né? E aí ele faz o armazenamento em nuvem aí do seu desenho. Clicando aqui nesse ícone aqui, ó, você tem algumas opções aqui, ó, para inserir algumas artes. Você pode criar histórias em quadrinhos com balões, por exemplo. Eu posso clicar nessa aqui, ó. Aí ele aparece aqui para mim um balão, né? Eu posso mover esse balão. Eu posso redimensionar ele. Aí eu posso colocar esse balãozinho de diálogo aqui. E aí eu posso também utilizar a ferramenta de texto para digitar alguma coisa aqui dentro desse balão. Clicando aqui em texto, eu seleciono aqui onde eu quero, vou digitar qualquer coisa aqui, vou mandar definir. E aqui meu texto, eu posso colocar ele dentro do balãozinho. E aí está o seu desenho. E aí está seu desenho. Você consegue aí fazer quadrinhos, né, com esse software, né, bem bacana, gratuito, tá? Que é uma saída aí pro Photoshop. Então é isso, pessoal. A dica de hoje é essa, tá? Como vocês podem estar aí fazendo desenhos digitais aí, saindo do papel para um tablet que você tem em casa, caso você não queira tá adquirindo uma mesa digitalizadora aí dessas mais profissionais, tá? Não queira gastar dinheiro com isso no momento, você pode estar comprando uma caneta dessa na faixa de R$30. Algumas já vêm com luva, ou você pode adquirir também a luva por fora, tá? E aí você pode estar fazendo seus desenhos aí conforme sua imaginação mandar.
Também há uma possibilidade de você utilizar, tá, do seu tablet aí na sua casa para tornar ele uma mesa digitalizadora, um display digital para você conectar ele no computador e desenhar aqui e enxergar no computador. Ou seja, você vai utilizar na verdade o software do computador, enquanto você desenha aqui na mesa, ele aparece na tela do computador para você, como se fosse essas mesas mais caras, essas que vocês já devem ter visto, que as pessoas têm uma tela que ela desenha, mas o desenho está sendo feito no computador. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Por hora é só mesmo que eu gostaria de mostrar para vocês aqui como tá fazendo o uso do seu tablet para tá aí colocando sua imaginação aí no papel, né? As suas ideias aí no papel. E aí no próximo vídeo então eu mostro para vocês aí como transformar o seu tablet num display digital para você estar fazendo os desenhos no computador utilizando seu tablet aí na sua casa com uma caneta dessa. Caso você tenha já um tablet que tem sua própria caneta, né, e tenha pressão de cor, a pressão e tenha também níveis de pressão, né, você pode estar utilizando também. No mais, quem gostou do vídeo aí, deixa um joinha, curte o canal aí, se inscreve, tá? O vídeo vai ficando por aqui então, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí, que assim que eu vir aqui eu respondo para vocês. No mais, fiquem com Deus e ótimos trabalhos aí para vocês. Abraço.